bem, estudantes? Hoje vamos falar sobre estequiometria, que é um assunto que muitos estudantes têm dificuldade. Porém, não há muito como complicar. Todo exercício de estequiometria pode ser resolvido seguindo 4 passos básicos. O primeiro passo é identificar a reação e balanceá-la. Porém, em muitas questões, esse passo já é dado, a equação já vem balanceada para o estudante. O segundo passo é verificar quem participa do problema e montar uma relação em mol com o balanceamento. Ou seja, você vai ler a pergunta, ver quais são as duas substâncias que estão sendo relacionadas na pergunta e da equação você vai pegar a proporção em mol em que elas reagem. O terceiro passo é transformar o mol nas unidades do problema com as relações numéricas. Como assim? Você vai reler a pergunta, ver em que unidade cada substância é citada na pergunta e, se necessário, converter em mol para outra unidade. Por exemplo, se aquela substância for falar dela sobre massa, sobre grama, usando a massa molar, você vai passar o que está em mol para grama. Se sobre aquela substância estiver falando em volume, em litros, nas condições normais de temperatura e pressão, você vai usar o volume molar dos gases nessas condições, que é 22,4 litros por mol. Se estiver falando em número de átomos, moléculas, você vai usar a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Se por acaso estiver falando de um gás em volume fora das condições normais de temperatura e pressão, você pode usar equações dos gases ideais, PV igual a nRT. O quarto e último passo é montar uma regra de 3 com os dados da pergunta. Tá? Falar isso tudo aqui às vezes é mais complicado do que fazer. Vamos a um pequeno exemplo. Olha a pergunta do nosso pequeno exemplo. Qual a massa necessária de oxigênio para queimar completamente 161 gramas de etanol? O nosso primeiro passo já está realizado pela própria equação. Temos a equação balanceada que representa essa reação. Vamos ao segundo passo, identificar as substâncias que estão sendo relacionadas na pergunta. Na pergunta, está sendo falado do oxigênio e do etanol. Vamos na equação e pegar a proporção em mol que essas duas substâncias reagem. Vemos na equação que 1 mol do etanol reage com 3 mols do oxigênio. Vamos partir nossa resolução dessa igualdade. Porém, nosso próximo passo será verificar em que unidade cada uma dessas duas coisas está sendo citada e, se necessário, converter para a unidade de interesse. Quando se fala do oxigênio na questão, se pergunta qual a massa. Sabemos que massa é dada em grama, não em mol, por isso vamos converter 3 mol de oxigênio para gramas. Oxigênio, fórmula O2, são 2 oxigênios e cada um tem massa 16, o que podemos verificar consultando uma tabela periódica. 2 vezes 16, 32 gramas por mol. Como são 3 mols, 3 vezes 32, 3 mols de oxigênio são 96 gramas de oxigênio. Podemos ver também que quando se fala do etanol na pergunta, é dado um dado em gramas, 161 gramas. Então também vamos converter o dado sobre o etanol para gramas. Quanto será em gramas 1 mol de etanol? Fórmula do etanol C2H6O. Temos 2 carbonos
consultando a massa na tabela periódica 12, 2 vezes 12, 6 hidrogênios, cada um com massa 1, 6 vezes 1, e 1 oxigênio, cada um com massa 16, 1 vezes 16. A massa molar do etanol é 46 gramas por mol, realizando o cálculo. Então, 1 mol de etanol, 1 vezes 46, são 46 gramas de etanol. Agora, temos a igualdade da qual nós partimos dela nas unidades que nos interessam. Podemos ir para o último passo, que envolve basicamente química nessa questão, que é montar a regra de 3 com os dados da questão. A pergunta é: qual a massa necessária de oxigênio? Então, embaixo do oxigênio, X, que seria necessária para queimar 161 gramas de etanol. Debaixo do etanol, 161 gramas de etanol. Agora, basta multiplicar cruzado para acharmos a resposta. Primeiramente, podemos dizer que a resposta vai ser dada em gramas de oxigênio, porque grama de etanol corta com grama de etanol. Vamos ter que 46x é igual a 161 vezes 96, multiplicando cruzado. 46 está multiplicando, passamos ele para o outro lado dividindo. Ao realizar os cálculos, descobrimos nossa resposta final, que é 336. 336 é o quê? Gramas de oxigênio, que foi a unidade não cortada aqui. 336 gramas de oxigênio. Todo o exercício de cálculo estequiométrico vai seguir basicamente esses mesmos passos. Só que às vezes as conversões que vamos fazer serão um pouco diferentes. Em um próximo vídeo veremos algumas situações diferentes.